Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Versão, nova versão. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Diz o seguinte: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dure para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrar na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, teu povo está feliz. E o teu povo está feliz porque o Senhor está no nosso meio. Teu Espírito está conosco. Nós estamos felizes porque Jesus morreu por nós. Estamos felizes porque fomos salvos. Estamos sendo salvos. E um dia seremos salvos. Estamos felizes porque o Senhor tem nos dado vida. E nós podemos, nessa noite, com a nossa voz, do nosso jeito, poder cultuar a Ti, poder cantar, poder adorar, poder, Senhor, expressar orações, porque o Senhor é bom. Meu Deus, que o Senhor ache nessa noite corações abertos, disponíveis para ouvir a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, poder estar sentados. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe nossos irmãos que estão em viagem, né? Muita gente está viajando. Vocês também não quiseram viajar. Não estou de férias. Que benção, que bom que você veio. Mas muita gente está viajando, está de férias. Semana que vem vai ser eu. Mas até lá, continuaremos cultuando juntos. Amém? Ou alguns estão de bagagem pronta para viajar também. Aproveita para viajar mesmo. Viajar é bom. Se eu pudesse, eu viajaria mais ainda. Mas eu não sou rico igual o Adeval. Um dia eu serei. Se Deus quiser. Aqui nessa igreja tem muitos, além de viajantes, tem muitos atletas. Tem gente que corre. Toda hora você vê nas postagens do povo correndo, fazendo caminhada pela manhã. Tem umas irmãs que estavam bem fortinhas, agora já estão bem mais modeladas, né? Correndo, que benção. Faça isso. Outros não gostam de correr, vão pedalar. Teve uns aí que sofreu um acidente, né? Pedalou tanto que esqueceu do freio. Mas também que Deus deu livramento. E outros gostam de fazer musculação, é o meu caso. Engraçado que Paulo fala sobre isso, sobre prática de exercícios aqui no capítulo 9, já no finalzinho, no versículo 25. Está malhando, professor? Malhar também. Paulo fala, olha no versículo 26. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como lutador de boxe. Ele se compara a um lutador. Será que ele se compararia com o Mike Tyson ou com o Holyfield? Os mais novos não sabem quem é isso, são esses. São nós que estamos lá da retaguarda, da velha guarda, na verdade. Lá da velha guarda. Ele fala, eu sou como lutador de boxe. Para não perder, eu luto para não perder nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente
e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela, ou eliminado nela. O problema de muita gente quando começa treinos, exercícios, qualquer prática, o problema não é nem começar, o problema é terminar. Muita gente começa e logo para, logo desiste, olha no espelho, não vê muito efeito, já para. Se você quiser alcançar alguma coisa, seja um resultado fisicamente, seja um resultado intelectual ou financeiro, você vai precisar ter disciplina. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode emagrecer por você. É você ou você mesmo. Tem coisa que ninguém pode fazer, que é estudar por você, que é orar. A gente pode ajudar em oração, mas você precisa. Você precisa fazer isso. Amém? Já ouviram falar de uma atleta olímpica, dela é Gabriela Henderson, ela é suíça, e ela correu nas Olimpíadas de 1984, lá nos Jogos Olímpicos, quando foi a primeira Olimpíadas que teve participação de mulheres. Naquele ano aconteceu então essa maratona, e ela percorreu 42 quilômetros debaixo de um calor, e o calor era muito forte, nos metros finais, quase chegando já. Aquela mulher, Gabriela, estava desidratada, ela estava cansada, estava exausta. Ela não ia mais ganhar nenhuma medalha. Ela já tinha perdido. Ela mal conseguia andar. É muito famosa a história dela. Ela andava tão estranho que ela não andava, ela cambaleava, quase caindo. Ela se arrastava lá na pista de corrida. Ela perdia o equilíbrio enquanto ela andava. Parecia que ela ia cair a qualquer momento. Médicos, quando se aproximaram para ajudar ela não quis ajuda. Porque ela sabia que se recebesse qualquer auxílio, ela sabia que iria ser eliminada da corrida. Mesmo naquele limite absurdo das forças daquela mulher, ela não parou. Estava cansada, desidratada, mas ela não parou. Cada passo para ela era uma batalha. E as pessoas naquele estádio, vocês já viram corrida das Olimpíadas? As pessoas no estádio viram aquela mulher calombiando e não desistia, recusou a ajuda dos médicos. O estádio inteiro ficou de pé e começou a aplaudir o esforço físico dela. Ela terminou a prova. Ela terminou lá na 37ª colocação. Ela não ganhou medalha. Gabriela, ela ficou famosa, não porque ela venceu, ela ficou famosa porque ela não desistiu. Se ela tivesse desistido ali, primeiro cansaço, ninguém iria contar a história dela. Não haveria matérias especiais, não haveria posters, não haveria pregadores falando sobre ela, igual eu estou falando aqui. O que mantinha aquela mulher, o corpo dela de pé, já não era nem mais a sua musculatura. O que mantinha ela de pé não era o seu corpo mais, mas era a visão da linha de chegada. O que manteve ela de pé era a visão da linha da chegada. Ela queria cruzar a linha de chegada. Eu comecei dizendo que muitas pessoas começam alguma coisa, mas logo elas param. Param por quê? Porque não tem propósito. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não luto como quem esmurra o ar, em outra versão. Eu não luto sem propósito. Há pessoas que têm muita energia e até inteligência, mas não têm propósito. Não têm objetivo. Se você não tem propósito naquilo que você está fazendo, seja nos seus estudos, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida matrimonial, se você não tem foco, se você não tem uma visão de aonde você quer chegar, você não vai chegar a lugar algum. Porque tudo que nós temos nesse mundo são distrações. Você que está numa dieta brava tem muita distração. Logo, logo aparece um doce para você. É ou não é? Parece um doce, sempre tem alguém fazendo um doce bom te oferecendo. Quando você come, ninguém te oferece, mas quando você não pode, todo mundo te oferece. Aí a pessoa não tem visão.
Mas o que mantinha aquela mulher de pé era a visão que ela tinha da linha de chegada. Quando o corpo não tinha mais nada para dar, tudo que ela tinha era a esperança do próximo passo. Irmãos, por que eu estou contando a história dela? Por que eu estou mostrando e ilustrando a minha pregação com essa história? Porque nós também estamos numa grande caminhada. Nós também estamos numa grande corrida nesta vida. A cada passo que nós damos, a cada caminhada que nós fazemos, nós estamos nos aproximando do nosso destino final. Amém? Já contei para vocês, eu acho que não, a história de como eu aprendi a andar de bicicleta? Não contei. Vou contar. Tá. Qual que é o sonho de toda criança quando ela é pequena? Qual que é o sonho de toda criança quando ela é pequena? Andar de bicicleta. E o meu sonho era normal. Queria andar de bicicleta. Tá, e quem não me conhece fala, e daí? Tu tem um sonho de andar de bicicleta e tu era criança, então ande. O problema é uma criança de um único pé, de uma única perna, para andar de bicicleta. Eu nasci com uma formação congênita, como vocês sabem. Uma formação congênita na mão direita e na perna esquerda. A minha perna esquerda é uma prótese abaixo do joelho. Eu não tinha a perna esquerda, eu não tenho a perna. E eu nasci assim. E eu vi as outras crianças andando de bicicleta. E eu morria de inveja delas. Porque elas andavam, eu não. Mas um dia, eu orei a Deus. E eu falei, Senhor, me ensina a andar de bicicleta. Se você acredita ou não, eu tive um sonho. E no sonho, eu sonhei andando de bicicleta. Lá em casa tinha um monarcão. Quem conhece monarcão aqui? Um monarcão pesado. Minha mãe havia trocado um cavalo. Pensa que cavalo que não valia nada, valia uma bicicleta. Minha mãe trocou a bicicleta num cavalo. Aliás, o cavalo na bicicleta. E deixou lá a bicicleta encostada. O que eu fazia? Eu pegava essa bicicleta, Marilda, eu encostava na parede de casa, sozinho. Ninguém podia ver, porque eu morria de vergonha de alguém ver eu caindo. E eu pegava ela, a bicicleta, subia e dava um impulso. Eu andava alguns metros ou alguns centímetros e caía. E o pedal naquela época era um pedal duro, de ferro, e ele fazia assim, e batia na minha canela, mas doía demais. Eu levantava, pegava aquela bicicleta, colocava na parede de novo, e dava um próximo impulso, todo dia. Os metros tornaram alguns metros a mais, alguma distância a mais. Daqui a pouco, eu estava andando de bicicleta. E hoje eu ando de bicicleta porque eu aprendi sozinho, caindo e levantando, machucando, a perna toda roxa, machucada, mas caindo e levantando. Assim também é a vida. Vai ter momento que você vai cair, vai ter momento que você vai fraquejar, mas você vai precisar se levantar todas as vezes que você cair. Porque há muitas pessoas que elas caem, mas elas ficam se lamentando, ficam com autopiedade. Há pessoas que se machucam, que tentam alguma coisa e não dá certo, e ela fica chorando, choramingando, porque ninguém me ama, porque ninguém me ajuda, porque, meu irmão, Deus te deu força para você se levantar. Você, com certeza, quando aprendeu a andar de bicicleta, você tinha o pai ou a mãe para te segurar enquanto você tentava. Ou a tua bicicleta tinha rodinhas para você não cair. A minha não tinha a mão de um pai terreno, porque eu perdi meu pai muito novo, mas eu tinha a mão do meu pai celestial. E ele segurava, enquanto eu tentava, ele segurava. Deus sabe do seu potencial, Deus sabe onde você pode chegar. Deus está apostando em você, querido. Aleluia. Então, se lembre disso, todas as vezes que você cair, se machucar, não espere alguém ir lá e chorar por você. Você vai precisar se levantar. Você vai precisar depois de se levantar depois de um casamento fracassado. Você vai precisar se levantar depois de um relacionamento abusivo. Você vai precisar se levantar depois de um emprego que não deu para você. Depois de um fracasso financeiro. Você vai precisar se levantar depois de uma doença que aparecer para você. Você vai precisar se levantar, meu irmão, pela manhã, todos os dias. E não espere que o mundo pare para ver você chorar. O mundo não para. A vida continua. Você vai precisar ser forte. Amém? Então, nós estamos também numa caminhada.
Nós estamos, queridos, andando. E cada passo que nós damos, estamos nos aproximando do destino final. Mas até chegarmos lá, há muitos caminhos para nós andar. Nós não temos aqui, nesse mundo, nós não temos habitação permanente aqui. Não há para nós aqui morada eterna, não nesse lugar. Somos como peregrinos. Nós somos nesse mundo forasteiros. Nós somos pessoas de outro país. E nós fomos colocados aqui nessa terra para exaltar a beleza do nosso Senhor. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amado, olha o que diz Pedro. Insisto com vocês, como estrangeiros e peregrinos desse mundo, que se abstenham dos desejos da carne, que guerreiam contra a alma. Mantenham uma conduta exemplar entre as pessoas, entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, vejam as boas obras e glorifiquem o Deus quando Ele vier na sua vida. Como nos lembra também o escritor aos Hebreus, não temos nesse mundo nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, nós procuramos aqui a cidade que há de vir. Ou como os nossos irmãos que saíram do Egito, eles tiveram a trajetória deles até a terra prometida. O Senhor guiou, o Senhor cuidou deles enquanto eles andaram 40 anos no deserto. Deus também está cuidando de você. Deus também está com a mão dele poderosa sobre a sua vida. Você não está sozinho nesse mundo. Você não está jogado nesse mundo. Deus está amparando você. Você é amparada por Deus. Você é guardado pelo Senhor. O Senhor disse ao povo naquela época: eu cuido de vocês. Houve momentos em que muitos deles quiseram voltar para o lugar de onde eles tinham saído. Porque sempre diante de uma adversidade, de uma dificuldade, muitas vezes o que nós queremos fazer é voltar, é recuar. Uma vez que nós colocamos a mão no arado, nós não temos mais condições de voltar para trás. Não há mais, para nós, já não há mais volta. Nós fizemos igual o profeta Eliseu, quando foi chamado, nós quebramos o carro de boi, nós matamos o boi, e agora nós seguimos, não há mais volta para nós. Nós estamos correndo com um alvo, correndo com uma direção, correndo com um propósito, e o nosso propósito é Cristo, a nossa coroa é ver o nosso Cristo face a face. Aleluia, mas há momentos, e nós devemos confessar que há momentos que nós fraquejamos. Há momentos que nós queremos desistir. Há momentos que nós não queremos nem sair da cama. Talvez eu esteja falando aqui com mães que acham que fraquejaram na criação dos filhos, ou que estão fraquejando na criação dos filhos. Essa é a missão dada por Deus. Cumpra o propósito de Deus. Você não está fraquejando se você está honrando a Deus. Mas há momento que a gente quer parar. Parar da fé. Desistir por causa de um obstáculo. Abandonar a família. Abandonar o lar. Abandonar o emprego. Abandonar a vida. Irmãos, o povo hebreu também tinha esse sentimento. Eles queriam voltar para o lugar de escravidão. E eles sofreram muito castigo, apesar disso. Eles sentiam saudade da comida que havia no Egito. Eles falavam, a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha comida. Era o medo da morte. Era a ausência de conforto. Fizeram aquele povo desejar, muitas vezes, voltar. Mas como o Senhor prometeu, o Senhor cuidou dele. Quando eles estavam cansados, Deus providenciou lugar de descanso.
Assim como Deus providenciou lugar de descanso para o povo no deserto, há também um lugar de descanso para você. Há também um lugar onde você pode repousar e descansar. Esse lugar é em Deus. Esse lugar nós descansamos no lugar, no coração do Pai. Ali nós encontramos descanso. Quem nunca sentiu vontade de se trancar por um momento, falar, vou ficar aqui só por um instante. Só para descansar a mente. Talvez a sua mente está tão acelerada. Você trabalha muito, a tua mente está acelerada, você não para. Deixa eu te dar um conselho. É duro, mas eu vou ter que dar. Se você uma hora ou outra não parar um pouco para descansar, a doença vai te obrigar a parar. O burnout, a depressão, a crise do pânico, a ansiedade. Você não é uma máquina. Você precisa descansar. Você precisa repousar. Enquanto você caminha, você pode repousar. Repousar em Deus. Amém? Todos nós, precisamos seguir em frente. O Senhor, Ele tem prazer naquelas pessoas que permanecem. Mas para você, no momento em que o mundo está vivendo, pode tudo parecer muito incerto. Há um convite de Deus para que nós continuemos olhando para Jesus, pois em Jesus, Deus já nos proveu todas as coisas. Nós cantamos aqui uma canção dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que está acontecendo com você nesse momento? O que está acontecendo com você na sua vida agora? O desafio que você está tendo agora não é para a sua morte, mas é para o seu crescimento. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Como Paulo nos lembra em Romanos 8, se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, se Deus está lutando conosco, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, Deus está cuidando de você. Deus cuidou do povo no Egito. Deus cuidou do povo no deserto. Deus está cuidando de você na sua trajetória. Aleluia. Vivemos em um mundo, vivemos em um momento que ensina as pessoas a confiar apenas no que pode ver e controlar. Nós amamos controlar as coisas, é ou não é? É da nossa natureza. Gostamos de controlar. Gostamos de ter certeza. Não gostamos de andar incertos. E nós vivemos num mundo assim, onde ensina que as pessoas precisam confiar sempre naquilo que elas veem, naquilo que ela controla. Muitos colocam sua esperança no dinheiro, no sucesso, na estabilidade, ou nos próprios planos que ela tem. Quando eu conseguir, quando eu alcançar, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso ou aquilo, ou quando eu tiver uma família, ou quando eu tiver um bem valioso, ou quando eu tiver uma casa, quando eu tiver... Essas coisas são boas. Mas essas coisas não podem nos dar o conforto que só Deus pode dar. Irmãos, por quê? Porque tudo isso muda de repente. Eu lembro de um filme que eu vi, um filme bem antigo, Interface, com o Al Pacino. E ele conseguiu poder, conseguiu muito dinheiro. Ele estava lá comendo num restaurante muito caro, estava cercado de seguranças, todo mundo armado, porque ele era uma pessoa, ele era um traficante bem procurado nos Estados Unidos. E ele está comendo lá comida muito boa e olha para a esposa, e ele está um pouco embriagado, e ele fala, é só isso? Eu consegui tudo. Dinheiro, poder, influência, casamento, dinheiro, muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Mas é só isso? A vida se resume só nisso? Comer? Ter relação? E é só isso? Ou seja, chegou no topo e descobriu que no topo não há paz.
no topo, não há felicidade. Porque a felicidade não está naquilo que você pode conquistar. A felicidade não está naquilo que você pode conquistar. A felicidade está naquilo que Deus conquistou para você. A felicidade não está naquilo que você tem. A felicidade está em Deus. A nossa alegria está no Senhor. Porque todas essas coisas podem mudar de repente. O que hoje parece seguro pode desaparecer. O seu dinheiro que está guardado na conta parece seguro. Você está se sentindo seguro. De repente vem uma crise e você começa a ter percas e percas. Porque essas coisas acontecem. Por isso, irmãos, nunca devemos colocar nossa confiança só no amanhã ou nas coisas desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo serve apenas para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Essas coisas são importantes, mas não podem dar a segurança que só encontramos em Deus. Oh, querido, se você está buscando felicidade naquilo que você pode segurar, você está tentando segurar a água do mar e dizendo, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que me dá prazer. Você está esquecendo daquele que criou o mar, daquele que criou o que você deseja. Deseje o Criador. Deseje Deus, deseje a eternidade e a alegria morará no seu coração. Deseje as coisas desse mundo, deseje o sucesso, deseje a fama e tudo que você vai encontrar é só isso? Não há mais nada? Não tem mais nada? Eu quero mais dinheiro, mais fama, mais poder, mais empresas, mais... É só isso. Essas coisas não são o nosso Deus. Não há nenhum erro você querer melhorar, conquistar. Eu só estou dizendo que essas coisas não podem estar. O teu coração não pode estar lá. Não pode. Amém? Não podemos colocar nossa confiança no amanhã ou nas coisas desse mundo. Muitos colocam sua confiança na juventude. Desprezam aqueles que são idosos, achando que nunca vai ficar velho. Nunca vai ficar, vai sim. Jovem, você vai ficar velho. Vai, porque é natural da vida. Então não põe sua confiança na sua juventude. Se a nossa esperança em Cristo serve apenas para esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Essas coisas são importantes, mas não podem dar a segurança que só encontramos em Deus. Quando chegam as dificuldades, percebemos que essas coisas não conseguem trazer a paz que o nosso coração realmente precisa. Deus não promete uma vida sem desafios. Lembra que eu estou dizendo que nós estamos numa corrida, numa caminhada, numa luta. Mas há desafios. Haverá desafios. Mas Deus oferece um conforto que permanece independente do momento pelo qual você está passando. A presença de Deus. O que Deus oferece para você? Deus oferece a sua própria presença. Isso é o suficiente. Quando nós lemos Salmos 23, a gente fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente acha, então, se Deus é meu pastor, então Ele vai me dar tudo. Não, o Salmo está dizendo o seguinte, se Deus é o meu pastor, eu estou satisfeito. Se Deus está comigo, eu posso repousar em vales verdejantes. Se Deus está comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum terei medo, porque o teu cajado me consola, a tua presença me conforta. Eu posso estar em pastos verdejantes, ou posso estar em vales da sombra da morte, mas se o Senhor está comigo, de nada eu tenho falta. Se Deus está com você, você pode passar por qualquer momento, por abundância ou por escassez. Se Deus está com você, você está seguro, você está guardado, você está na mão do nosso Senhor. Oh, aleluia! A presença dele é firme, como uma grande rocha em meio ao oceano. A sua palavra nos oferta um consolo que nos fortalece e orienta e renova a nossa esperança. Um corredor, alguém que corre, um atleta, alguém que malha, ele malha, mas há momento que ele precisa se hidratar, ele precisa tomar um pouco de água. Alguém que está andando no deserto se desidrata, ele precisa tomar um pouquinho de água. A palavra de Deus é a água que mata a nossa sede. Quando estamos cansados, podemos ir lá e beber da fonte da água da vida.
Quando estamos tristes, podemos ir lá e beber da fonte que Deus vai jorrar dos nossos corações. Aleluia. Louvado seja Deus. O convite de Deus para você é que tenhamos esperança e não percamos de vista o nosso guia. Pois Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Ele quem prometeu. Eu estarei com você, eu não vou deixar você órfão, mas eu estarei com você até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias. Mas a presença dEle não é algo que vem e vai. A presença dEle permanece. Todas as manhãs, quando você levanta, Deus está com você. Quando você deita, Deus continua lá. Isso não te dá paz? Isso não dá segurança para você? Saber que você pode deitar e repousar. E Deus está lá. Existe um exército inteiro guardando a sua vida. E Deus está com a mão estendida sobre você. Oh, aleluia. Ele não deixa você um minuto sequer. Você que tem bebê, filho que está aprendendo a andar, tu deixa ele por um instante sozinho. Se você deixar ele sozinho, o que ele pode fazer? Ele põe fogo na casa. Põe fogo na casa. É assim. Se Deus nos deixar por algum instante, nós caímos. Se Deus nos deixar por algum instante, nós nos machucamos. Ele está lá, te guardando. Como uma mãe cuida do seu filho. Eu vejo alguns que têm filho pequeno, coloca uma câmera, né? Hoje tem uma câmera, uma babá eletrônica. Você põe a câmera lá, o bebê faz barulho, a babá anuncia, ó, o bebê fez barulho. O bebê mexe, a babá anuncia, o bebê mexeu. E o pai fica olhando. A mãe fica monitorando. Deus está monitorando você. Dorme, querido. Dorme em paz. Você que está ansioso, dorme em paz. Você que está com medo do amanhã, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser do futuro dos meus filhos, dorme em paz. Deus está lá, ó, monitorando você. Aleluia. Ele não nos deixa. Ele permanece para sempre conosco por alguns instantes. Podemos até pensar que Ele não está presente, mas não é verdade. O Senhor, através do seu Espírito, sempre está com você. Caminhamos e prossigamos a nossa vida com esperança naquilo que nós não vimos ainda. Como ensina a palavra, a fé é a certeza da coisa que esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. E o que significa na prática para nós hoje? Significa que a esperança é uma ação, é sobrevivência. Ninguém corre sem esperança. Se você está sem esperança, se você começou algo na sua vida, se você teve um propósito, se você traçou um propósito, se você começou sem esperança, você já começou perdendo. A esperança é sobrevivência, é ação, é um poder presente. A esperança é o agir no agora. Ela é o combustível mínimo que nos mantém vivos em momentos difíceis. É a esperança que nos faz sair da cama. Nem todo dia a gente quer levantar. É ou não é? Nem todo dia a gente está se achando bonito. Nem todo dia você se acha bonita. Tem dia que você olha no espelho e fala, misericórdia, Senhor. Preciso colocar um pó aqui, levantar um negócio aqui, porque hoje não dá para encarar o celular e o espelho. Mas se você tem esperança, você se levanta mesmo assim. Aleluia. Então, é a esperança que nos faz sair da cama, nos faz trabalhar, nos faz encarar a rotina, mesmo quando as circunstâncias ao redor são difíceis ou sufocantes. A verdade é que a esperança não é como um mero desejo de que o amanhã será melhor, que será mágico. Ela é a força que te mantém de pé hoje. A esperança é uma força silenciosa que age no agora. É ela, aquele combustível mínimo que nos faz respirar mais uma vez. Que te ajuda a levantar a cama, a lavar o rosto e a dar um passo a mais. Mesmo quando teu corpo está cansado, você fala, vamos levantar, Valdeilson. Você não nasceu rico. Vamos levantar, bora trabalhar.
uma força poderosa dentro de nós. E essa força vem de onde? Essa esperança está em quê? Essa força vem de Deus. Essa força é o próprio Deus. É o Espírito Santo que diz: eu moro em você. Eu habito em você. Aleluia. É o Espírito Santo que nos faz levantar, que nos faz viver. Irmão, esses dias eu comentei aqui no culto, numa terça, eu falei, como é bom viver. É muito bom. Eu pensando, meu Deus, a gente partir desse mundo, eu não vou viajar mais. Tem tantos países que eu quero conhecer, tantos lugares que eu quero ir, tantas comidas que eu quero provar, e não vou provar mais quando eu morrer. Mas eu tenho a minha teologia diz que garante que a gente vai comer quando estiver vivo, na eternidade. A gente vai poder conhecer cada canto desse mundo que a gente não conheceu em vida. A gente vai conhecer quando estiver do outro lado. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos esperança de nos levantar, de cuidar da vida, cuidar dos filhos. Irmãos, você não precisa ter todas as respostas hoje. E nem precisa parecer ser forte o tempo todo. Há pessoas que elas fazem questão de mostrar que elas parecem ser fortes o tempo todo. Está cansado? Está doendo? Não está. Mas está doendo. Mas está cansado? Mas eu quer mostrar sempre. Há momentos que você precisa admitir. Eu preciso de consolo. Hoje eu estou cansado. Você pode ser muito bom naquilo que você faz. Mas o que você faz cansa você também. Cansa. E você precisa mostrar que você precisa de ajuda. Você não precisa parecer que é forte o tempo todo. Eu desconfio de pessoas que todo o tempo parece que está bom para ela. Está tudo bom, tudo bom. Nem sempre está tudo bom. Você precisa só continuar firme na presença de Deus. Por quê? Porque você não está só. Talvez você perdeu alguém que você ama. E você está se sentindo sozinho ou sozinha. Eu quero ser homem de Deus para dizer para você nessa noite. Você não está só. Você pode até achar que está sozinho. Mas Deus está com você. Irmãos, foi por meio da esperança que nós somos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais esperança. Pois quem fica esperando por alguma coisa que está vendo, diz Paulo em Romanos 8. Vejamos o texto completo. Romanos 8, versículo 24, até o versículo 26. Vamos ler todo mundo numa voz só, para ficar bonito. Quem está em casa pode ler a Bíblia, pode abrir a Bíblia e acompanhar com a gente na sua Bíblia. Os que estão aqui vão acompanhar na tela. 1, 2, 3. Sim. Para finalizar. Amém. Glória a Deus. Esse texto de Romanos 8 fala sobre uma das maiores dificuldades da vida cristã. Viver pela fé. Viver pela fé. Enquanto esperamos aquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Paulo ensina que a esperança cristã não está baseada no que vemos agora, mas no que Deus já garantiu para o nosso futuro. O seu futuro está garantido. A sua vida está garantida. Glória a Deus por isso. Agora, e como vivemos com fé e esperança em um mundo caído? Somos lembrados de que a vida cristã é marcada pela perseverança,
Nós esperamos em Deus, e esperar em Deus não é aguardar por algo que já aconteceu, ou que já podemos ver. Pelo contrário, esperar em Deus é confiar que Deus cumprirá as suas promessas, mesmo quando ainda não enxergamos o resultado. Você pode se alegrar em Deus, porque Deus já prometeu para você. Há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa sobre a sua vida. Diga nessa noite: há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa. E quem te prometeu? Foi algum político? Foi algum pregador? Foi algum pastor? Foi alguém? Não, foi o próprio Deus que prometeu. Então você pode manter a sua esperança ativa. Aleluia. Podemos confiar em Deus. Há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nossas vidas. Irmãos, nesse mundo há sofrimento, injustiça, medo, e às vezes parece que o mal está vencendo. Quem olha apenas para as circunstâncias vive facilmente perdendo o ânimo. Mas o cristão olha além do agora. Nossa confiança está em Cristo e na certeza de que Deus está conduzindo a história e cumprirá tudo o que prometeu. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas. Aquele que prometeu escape vai te dar escape. Aquele que prometeu vida vai te dar vida. Aquele que prometeu prosperidade é fiel para prosperar você. Aleluia. Romanos 8, Paulo fala que esperamos com paciência. Se tem uma coisa que nós, da atualidade, não sabemos ter, é paciência. Nós não temos paciência nem para ouvir as pessoas mais. A gente vai ouvir um áudio no WhatsApp, isso é 1 minuto, misericórdia, 1 minuto. Isso não é um áudio, isso é uma palestra, isso é um podcast. Escreve, meu filho, escreve. Não manda áudio, não. É assim ou não é? Ou só eu tenho esse pecado? Só eu tenho esse pecado ou vocês querem confessar comigo o pecado de vocês? Tem paciência. Se uma pessoa é prolixo numa conversa, a gente começa a perder a paciência. O que é prolixo? Que a pessoa começa a enrolar demais para falar uma coisa, né? Meu Deus, a pessoa não chega onde ela quer, fica enrolando, você vai puxando de aqui, tentando sair da conversa. A gente não tem paciência. Mas a Bíblia diz: esperamos com paciência. Essa paciência não é ficar parado e assistir. É permanecer firme. Olha, Senhor, eu estou aqui firme nesse propósito, porque eu sei que é uma promessa. É confiar em Deus, mesmo quando a resposta parece não vir. É continuar obedecendo, servindo e crendo, sabendo que Deus nunca abandona os seus filhos. O escritor de Romanos 8 reconhece que também temos períodos de fraqueza. Existem momentos que você não consegue encontrar palavras para orar. Há momentos que a gente chega para orar e fala: o que eu vou falar hoje com Deus? A gente pede as palavras. E o texto está reconhecendo isso, que há momentos que a gente não tem palavras. Nesses momentos, Deus não te deixa sozinho. Deus não fica de mal com você. Você não tem nada para falar comigo hoje, eu não vou falar com você também. Deus não é assim. Deus compreende. Qual foi a mãe ou o pai que ficou bravo porque o filho dormiu no braço enquanto conversava? Você pode descansar. Meu desejo é que você compreenda essa mensagem. Como eu desejo que você continue correndo, continue lutando, continue mantendo a esperança. Não porque a força vem de nós, mas vem de Deus. Nesses momentos, Deus não nos deixa sozinhos. O Espírito Santo habita em você e te ajuda na sua fraqueza. Lembrando o que Paulo diz à igreja de Corinto: vocês são templos do Espírito Santo e Ele habita em vocês. O Espírito Santo conhece o nosso coração e diz o texto que a gente leu: ele intercede por nós. Como que seria isso? Quando você diz uma coisa e alguém fala: olha, o que ele está querendo dizer é isso. O Espírito Santo faz isso. Olha, Pai, o que ele está querendo dizer? O que ele está precisando? É isso. O coração dele está assim. Ele está orando por você. Não existe um Deus que está orando por você. O próprio Cristo está intercedendo por nós. Aleluia. Vamos concluir essa verdade. Nossa fé
não depende apenas da nossa força. Se dependesse, nós desanimaríamos. Mas Deus nos sustenta por meio do Espírito Santo. Quando nossa esperança enfraquece, Ele nos fortalece. Quando nossas palavras acabam, Ele intercede por nós. Quando pensamos que estamos sozinhos, Ele continua do nosso lado. Por isso o cristão pode seguir firme nesse mundo. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque você é forte? Não. Mas é porque Deus é fiel. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na promessa do Senhor. Sabemos que o sofrimento não dura para sempre. O sofrimento é só um pouquinho, irmão. Se você está sofrendo, é só um pouquinho. Aguenta firme. O sofrimento não dura para sempre. Como diz o texto de Salmos, ainda que o meu choro dure uma noite inteira, a minha alegria vem pela manhã. Como diz Jó, ainda que minha carne se seque os meus ossos, eu, todavia, me alegrarei em Deus e esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Sabemos que o sofrimento não dura para sempre, que um dia, irmãos, veremos face a face aquilo que hoje nós esperamos por fé. Enquanto esse dia não chega, caminhamos confiando em Deus, perseverando na oração e sendo fortalecidos pelo Espírito Santo. Essa é a certeza que nos mantém de pé e nos dá coragem para continuar, mesmo em meio às dificuldades. Fiquemos de pé, em nome de Jesus.